Fala pessoal, tudo bem? Eu sou William De Luca, jornalista, ativista dos direitos humanos, direitos LGBT, direitos da terra e dos animais, e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre um outro assunto que eu falo bastante. Eu sou especialista em marketing digital e eu já vim conversar com vocês sobre uma rede social que particularmente eu gosto muito, sobre o Twitter. Durante esses próximos minutos a gente vai conversar sobre como é que se produz conteúdo de qualidade para o Twitter, sobre as funcionalidades da ferramenta, para que cada coisa serve, também como é que a gente produz resultados melhores no Twitter através de engajamento, como é que a gente consegue novos seguidores e também, claro, como é importante hoje em dia a gente falar sobre esse tema ligado à política, nós vamos falar como é que a gente usa o Twitter para fazer política, como é que se tem usado e como é que a gente pode usar para maximizar os nossos resultados, conseguir mais engajamento, mais seguidores e conquistar resultados positivos nas outras métricas que a ferramenta também oferece para a gente. Beleza? Então, nesses próximos minutos a gente vai conversar bastante sobre o Twitter, uma ferramenta de comunicação super bacana. Eu vou começar falando um pouco sobre a história do Twitter, como é que ele surgiu, como é que ele foi idealizado. É importante a gente entender como é que a gente usa o Twitter como uma ferramenta de ativismo político. É uma parte fundamental do nosso trabalho como ativista, como acadêmico, como pesquisador, como político em mandato, ou também como quem trabalha junto desse espaço do debate político público. A primeira coisa importante a gente pensar é que o Twitter não é só uma rede social, ele também é um canal de notícias e também é um microblog. Ele foi lançado em 2006 e é caracterizado pela sua instantaneidade. Isso é que torna o Twitter muito diferente das outras redes sociais. O que é tendência no momento que as pessoas estão conversando no Brasil e no mundo, ele é tendência no Twitter. Então, se você quiser saber sobre um assunto que está acontecendo agora, e se você quiser falar sobre esse assunto, você tem que estar no Twitter. Essa é uma rede social importante para isso, para conversar sobre o que está acontecendo no momento. Ele também é importante, obviamente, para influenciar os debates com seus seguidores e para além dos seguidores, já que o Twitter é uma rede social mais ampla do que redes como o Facebook e o Instagram, que funcionam muito à base dos algoritmos, como a gente chama, que são as programações de computador que fazem você ver certos conteúdos e não ver outros. No ativismo político, ele é muito importante para ser utilizado, como eu disse, em mandatos, em partidos, produzindo conteúdo de qualidade para que ele seja um conteúdo replicável pelo maior número de pessoas possível. Então é importante estar no Twitter, porque o que acontece em tempo real está lá. Mais para frente eu vou falar sobre como é que a gente produz conteúdo, pensando nessa instantaneidade, mas é importante que esse seja um fator importante para vocês lembrarem. O Twitter, ele permite que você faça publicações de textos curtos, que a gente costuma chamar de tweets, no máximo 280 caracteres. É importante a gente explicar por que são 280 caracteres e não mais do que isso, como outras redes. Quando o Twitter foi lançado, ele tinha à disposição 140 caracteres, era uma característica dele, uma marca dele. Porque o Twitter foi lançado em 2006, como eu falei, como uma rede social para ser usada via celular. Como a gente não tinha os smartphones modernos que a gente tem hoje, você digitava uma SMS e mandava para o número do Twitter, e eles publicavam aquele texto no seu Twitter e as pessoas podiam ler o que você estava publicando. 140 caracteres era o limite das SMS na época, então todos os posts tinham que ser feitos de, no máximo, 140 caracteres por conta disso. Alguns anos atrás, o Twitter ampliou esse limite, agora a gente tem 280 caracteres, mas ainda é uma rede social que desafia muito a gente em relação a pensar de forma condensada, a escrever temas complexos em espaços pequenos de até no máximo 280 caracteres, com outras ferramentas que a gente pode usar, que eu vou falar também mais para frente. A gente pode fazer, por exemplo, algumas publicações diferentes de textos, né? Ele não permite que você faça textos longos, mas permite que você faça sequências, que você poste vários temas na sequência, usando parágrafos de textos maiores, por exemplo. Também criar histórias efêmeras com os flits, uma função que surgiu há pouco tempo, ou fazer transmissões ao vivo via Periscope, que é um site que foi comprado pelo Twitter há uns anos atrás. Era um site independente, fazia transmissões ao vivo. Hoje ele é do Twitter. Ele permite que você faça transmissões ao vivo, inclusive usando alguns aplicativos para fazer essas transmissões. Você pode postar também fotos, vídeos, links e outros tipos de conteúdo gráfico, como GIFs, por exemplo, para ilustrar as coisas que você posta. O Twitter não é a maior rede social do Brasil. Isso a gente já sabe, o número de usuários dela não é
maior, nem chega perto das redes sociais, como, por exemplo, o Facebook e o WhatsApp, que são redes sociais que têm uma penetração muito maior. Mas por que estar no Twitter é importante? Porque mesmo sem ter um número maior de usuários, ele é uma plataforma muito popular, especialmente entre influenciadores. Segundo um estudo feito pelo site Cuponation no ano passado, a lista de 10 nações que mais têm usuários dessa rede social inclui o Brasil na sexta posição. A gente tem 12 milhões de usuários ativos, a gente está atrás de outros países, a lista é encabeçada, claro, pelos Estados Unidos, com 46 milhões de usuários ativos no Twitter. Com uma base menor, como a gente já falou, o Twitter tem outros diferenciais das outras redes. Outras redes sociais, como o Instagram, por exemplo, e o Facebook, funcionam com base em algoritmo, uma programação que mostra para você coisas que você já está acostumado a ver, que você interage com frequência, que você curte com frequência, que você comenta, por exemplo, deixando aquele efeito que a gente costuma chamar de bolha, né? Você só vê as coisas que te deixam feliz. Isso tem uma lógica porque o Facebook e o Instagram têm uma lógica comercial muito maior do que o Twitter. Então as pessoas precisam ficar felizes para comprar mais. Isso é uma coisa que os estudos apontam, né? Quanto mais feliz você está, quanto mais confirmadas estão suas expectativas, mais você compra. E o Twitter e o Facebook e o Instagram são espaços que tem muito anúncio para venda. Sendo assim, o feed do Twitter, a lista das coisas que aparece para você ver, são em tempo real. Hoje tem uma função algorítmica também, né, que tem uma influência em relação a esses números, mas no geral você acaba vendo as coisas que acontecem em tempo real, os temas que são tratados agora, mesmo que sejam por pessoas que você seja mais próximo, mas os últimos tweets recentes dele, os últimos posts recentes dele aparecem para você em tempo real. O Twitter também permite uma interação maior entre os usuários, então é muito comum que atores muito grandes eles interajam, retweetem, repliquem, respondam atores muito pequenos, com 200, 300 seguidores. Isso já aconteceu com uma frequência muito grande, é uma coisa muito comum no Twitter. E ele também reúne esses influenciadores. Então, mesmo que não tenham muitos usuários, ou muitos usuários como outras redes, o Twitter tem todos os jornalistas políticos, todos os jornalistas, todos os grandes esportistas do mundo, as maiores marcas e, claro, obviamente, os maiores políticos, os maiores quadros do planeta estão nessa rede social postando conteúdo. Virou, inclusive, canal oficial de comunicação de alguns desses influenciadores políticos. É isso a introdução para a gente falar sobre o Twitter. Vocês entenderam um pouquinho como é que ele surgiu, o que dá para fazer mais ou menos nele, e agora eu vou falar sobre efetivamente as coisas que a gente consegue fazer no Twitter. O básico do básico, como é que você cria um perfil, como é que você posta conteúdo. Então, eu espero que vocês continuem acompanhando e que vocês estejam entendendo bem qual a importância de estar nessa rede social. A gente se vê já já.